O governo pretende cortar impostos para estimular a economia. O programa, que foi anunciado essa semana, prevê a redução do IPI, do PIS/COFINS para automóveis de até R$120 mil. Segundo o Geraldo Alckmin, esses descontos serão progressivos e se baseiam em 3 fatores: o valor do carro, emissões de poluentes e também a cadeia de produção. Para falar sobre este assunto, a gente convidou o Rodrigo Simões, que é economista e também professor da FAC, daqui de São Paulo. Rodrigo, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Soraya? Boa tarde e boa tarde a todos da Jovem Pan. Bom, só para antes da gente entrar mais profundamente nesse programa que foi anunciado pelo governo, queria que você tentasse explicar para a gente, que caminhos que a indústria automotiva levou para que os carros ficassem tão caros, né? Olha, você vê, isso vem acontecendo fortemente um pouco antes da pandemia, sabe, Soraya? O que aconteceu? A legislação sobre veículos vem aumentando bastante, tem muito questão também sobre as regras de segurança dos veículos. Os veículos estão equipados cada vez mais com tecnologia embarcada, muitos componentes eletrônicos, tá? E também tem a questão das reduções dos poluentes. Então, cada vez mais, produzir um veículo tem ficado muito mais caro para as montadoras. Então, por isso que quando você olha de 2019, período pré-pandemia, para agora 2023, os carros estão aí em torno aí de 40%, 50% mais caro do que estavam na época. Claro que nesse meio tempo tivemos guerra, pandemia, falta de componentes eletrônicos, mas produzir um carro hoje está mais caro do que no período pré-pandemia por causa desses assuntos aí, desses pontos. Agora, essa medida, ela é boa de fato para quem? Para a indústria, para o consumidor? Olha, a medida que o governo utilizou, eu posso fazer uma análise da seguinte forma, Soraya, é uma medida paliativa e que não vai ter muitos efeitos, tá? Por quê? Porque, vai se reduzir, PIS, COFINS, vai ter aquele desconto ali entre 1,5% e 10,7% nos valores dos carros, mas no mesmo momento em que o governo busca cortar as desonerações da indústria, que são ali praticamente 400 bilhões. Então, se por um lado o Haddad tem feito um esforço para poder reonerar quem não está contribuindo efetivamente com os impostos, são os grandes subsídios, Por outro lado, o governo, com essa medida, querendo promover essa venda desses veículos, tá, Soraya, está tentando reanimar um pouco o mercado e a economia. Mas, como você mesmo disse, quem é que ganha, A indústria, ela não tem muito espaço para vender, apesar que os pátios das montadoras estão cheios, estão aí com a média de 30, 35 dias. Mas, quando você pega pelo lado consumidor, Soraya, o que acontece? As famílias estão endividadas. 70% das famílias estão endividadas, com seu orçamento comprometido, os índices de inadimplências estão altos. Então, o governo tem uma forma, esse nosso governo atual está tendo uma forma de estimular a economia e que está, de certa forma, ultrapassado, tá? E ainda mais estimulando vendas de carro popular, porque não pense que quando o imposto se reduzir sobre esse carro popular ele vai vir de forma básica, vai vir com os acessórios mais simples possíveis. Por quê? Porque o carro popular tem uma baixa margem de lucro para as montadoras. Hoje em dia a gente nem sabe mais o que é um carro popular, Um carro popular hoje em dia está em média de 68, 69 mil. Você acredita que essa medida, portanto, ela foi direcionada a uma classe específica e muito provavelmente para a classe média da população? Porque, óbvio, quem quer um carro hoje em dia que é um benefício, claro, às vezes não consegue comprar um carro zero, Sim, exatamente. O que acontece? Quando você compara por formas de salários, quanto que equivalia um carro há 4, 5 anos atrás, em vezes a quantidade de salários para hoje, o aumento foi muito grande. Antigamente você comprava um carro ali com, em média, 30 salários mínimos.
Hoje você compra um carro por 50 salários mínimos. Isso é um carro de entrada, um carro popular. As pessoas, né, a população, ela tem espaço ainda para se automatizar, né, de você ter mais vendas de veículos para a população. E isso é um ponto que esse mercado existe. Mas, no momento, olha que é uma incongruência, né, é uma incoerência. Olha o que acontece. No momento em que nós estamos estimulando as vendas de carros, tá? Estimulando as vendas de carros, no mesmo momento que a taxa de desemprego está subindo, o custo do crédito está alto, tá? E o veículo que vai ser ofertado, as montadoras já estão se corrigindo, ou seja, você já não tem vidro elétrico, muito provavelmente já não serão carros de 4 portas, não serão os câmbios automáticos que as pessoas hoje têm buscado, né, que tem caído no gosto brasileiro. Os equipamentos de multimídia, as montadoras vão tirar. Então, assim, nada vem de graça, não existe almoço grátis, né? Então, assim, eu não entendo, Soraya, qual que é a estratégia desse governo, se por um lado ele deseja reonerar a indústria, por outro lado quer dar esses subsídios para a venda de carro popular, no momento que a população está super endividada, o custo do crédito está alto e para a montadora não vale a pena vender carro popular, sabe? Porque a margem de lucro é muito baixa. Professor, eu vou chamar para essa conversa também o nosso comentarista Alfredo Scaff, que também vai te fazer algumas perguntas. Rodrigo, boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Olha, Rodrigo, você fez aí uma palestra que a gente tem que concordar 200% com o que você falou. Você abordou todos os pontos e que, para nós, é ininteligível esse tipo de medida do governo. É uma coisa completamente populista, mas que com resultado completamente ineficaz. Você abordou aí índice de desemprego, juros altos, uma qualidade do carro que será oferecido muito baixa. Enfim, não há almoço grátis. Agora, eu queria te dizer o seguinte. Você já reparou, Rodrigo, que com todo esse pacote, que parece uma benesse, ninguém fala que esse carro financiado vai custar 2,5 carros, né? E que depois de 5 anos, nas 60 parcelas, ele vale menos que a metade. Computado os impostos que ele pagou nesses 5 anos e com a manutenção, quanto vai custar esse carro? Então, será que é um momento, realmente, de se falar numa política de carro com tantos problemas que o Brasil tem hoje, principalmente na questão da renda? Você não acha que o governo está na contramão do pensamento? A impressão que nos passa é que o presidente Lula está num palanque em 1980. Alfredo, você colocou muito bem as suas palavras, né? E realmente o governo nosso ele está assim ultrapassado. Tem um livro, né, que fala assim, Freakonomics, né? Hoje eu vejo que é alguma coisa do Petenomics. São assim, é uma cartilha de agenda econômica que está totalmente desatualizada e desconectada com o mundo. Oferecer o carro para a população ela precisa de carro. A população ela precisa consumir, mas para isso a população precisa ter uma renda maior, a população precisa ter um espaço no orçamento melhor, o país precisa de orçamento. Ao mesmo tempo que você estimula a venda de carro, você não tem investido na questão do transporte urbano para poder facilitar a locomoção dos trabalhadores, principalmente nas grandes metrópoles. Então, assim, é uma cartilha, Alfredo, totalmente desconectada com a realidade e com o mundo. Eu tenho por mim que, assim, os efeitos dessas vendas desses carros serão muito baixos. As montadoras estão conseguindo vender um pouco mais, porque estão vendendo muito na parte de PJ, para empresas, tá? Então, assim, por quê? Para empresas, quando você tem um CNPJ, você consegue comprar um carro com um pouco mais de desconto, não na pessoa física, mas na pessoa jurídica, mesmo se você tiver um MEI, por exemplo, e aí as montadoras conseguem estar vendendo um pouco mais. Mas quem tem condições de comprar à vista, ok, compra com desconto. Quem não tem, vai pagar ali 2 carros, 2,5 carros, dependendo da quantidade de anos, né, que for financiado, mas totalmente desconexo com a realidade, viu, Alfredo? Muito bem colocado.
Professor, queria só retomar um pouco o nosso pensamento lá do começo da nossa conversa, quando você diz que esse anúncio, né, dessa medida vai ao contrário, para o lado contrário justamente do que o governo vem pregando, o Ministério da Fazenda, em relação à equipe econômica querendo aumentar a receita e assegurar a melhor resultado primário nas contas do governo, né? Então, assim, vai ter esses descontos nos impostos, mas, por outro lado, vai ter uma perda de arrecadação também, né? E aí, o governo vai conseguir compensar onde? De que forma? Você vê, né, que interessante. Eu percebo, Soraya, que o próprio corpo técnico do governo, ele não está alinhado. Como é que imagina que o governo é uma grande empresa. Como é que dentro de uma grande empresa você está fazendo um orçamento para não perder receitas, o departamento financeiro, o departamento de operações, e aí vem o departamento de marketing querendo dar promoção. Não se conversa, sabe? E quando você cuida de um orçamento governamental, né, de um orçamento das finanças públicas do país, o próprio corpo técnico não está entendendo. E com essas medidas eleitoreiras, bem colocadas agora pelo Alfredo, desculpe aqui, colocada pelo Alfredo, o que acontece? É uma forma que o governo está usando de no seu discurso populista, tentar não enrolar, mas tentar ganhar um pouco de tempo por não saber a estratégia e o caminho que deve ser seguido. Isso é que eu estou sentindo em todas as falas, seja do ministro, seja dos secretários, seja do próprio presidente Lula, né? Tá tentando se ganhar tempo porque o governo não está sabendo para onde ir, para onde levar a economia do país. Alfredo? Verdade, Rodrigo. E mais, vamos fazer aqui uma outra matemática, né? Um carro popular, praticamente sem acessórios, inseguro, né? Frágil, vamos dizer assim, de tecnologia, porque não há como você colocar itens de segurança e cobrar barato, né? Ele vai ficar o mesmo preço de um carro usado altamente tecnológico. Então, a gente poderia, eventualmente, o governo precisava dar a solução e movimentar a economia, não sei se você concorda, com os revendedores de carros, porque eles fariam muito mais jus àquele que quer andar de carro, mas oferecendo um carro que tivesse todas as condições de segurança, de conforto, de lazer, pelo mesmo preço de um carro novo, né, para dizer, olha, eu comprei um carro novo, mas estou pagando o preço a longo prazo de um carro de luxo, que poderia ser usado, isso também está na minha mão. Então, acho que são duas formas de ver a economia aquecida, e isso parece que não foi pensado, né, Rodrigo? Olha, muito bom, Alfredo. E para poder complementar essa sua fala, eu fiz aqui uma breve análise sobre o custo do carro no Brasil e o custo do carro nos Estados Unidos, tá? Não estou falando de modelos classe A, eu estou falando de modelos ali de entrada, tá? Quando você compara o subemprego brasileiro, a renda média do subemprego brasileiro, com a renda média do subemprego americano, o carro nos Estados Unidos, com toda a tecnologia, câmbio automático, tecnologia de kit de multimídia e outros componentes eletrônicos, custa 50% mais barato, 50%, 55% mais barato do que o carro em proporção à renda dos subempregos brasileiros. O que é o subemprego? É quem realmente ganha menos do que a média nacional, que é R$ 2.000, R$ 2.600. Então, assim, por que isso? Por que essa diferença? Por causa do alto custo da carga tributária. Então, assim, não tem mágica, sabe? Então, assim, quer fazer uma desoneração para um discurso populista, para poder, com esse discurso, sabe, olha, vocês precisam andar de carro, vocês precisam comer melhor. Sim, toda a população ela deseja isso, mas existe um passo antes, que é o quê? Que é a educação, é a segurança e a saúde. Agora, como é que você vai ofertar carro popular para todo mundo, e principalmente para esses motoristas de aplicativo que sempre desejam renovar a frota? Nem eles vão querer, porque os carros que vêm vão ser com 2 portas, câmbio manual, não vem com retrovisor, você tem que acrescentar o retrovisor.
não vem com aparelhos eletrônicos, você tem que acrescentar, não vem com ar-condicionado, porque o cliente também não quer ar-condicionado. Então, assim, é totalmente desconexo, viu, Alfredo e Soraya? No final, acaba ficando elas por elas, né? Sim, porque para a montadora, Soraya, o carro popular, ele custa tanto quanto um carro médio. Por quê? Por causa dos itens de segurança que a legislação mundial ela exige na produção dos veículos e também pela questão dos poluentes. Então, cada vez mais, você tem que ter motores, né, aperfeiçoados, motores novos, com novas tecnologias, para poder dar conta frente às demandas e necessidades, seja das legislações de trânsito e seja das legislações de segurança, tá? Das rodovias, enfim. Então, assim, essa medida não vai surtir muito efeito. O preço dos carros usados vai dar uma queda, porque vai ser reflexo, né? Vai ser proporcional, ou seja, o carro de entrada zero, ele baixa o preço um pouco, e o carro usado, ele também vai cair um pouco. Ou seja, você pode até ter ali um certo nível de vendas por esta medida, mas não é que vai salvar a economia, que vai colocar a gente para frente. A gente ainda vai ter muitas surpresas negativas no segundo semestre, principalmente com o aumento da taxa de desemprego. Na sua visão, então, Rodrigo, quais seriam os efeitos práticos dessa medida? Bom, o que acontece? Com o governo fazendo esta questão da desoneração dos impostos, ele vai desonerar, né, os tributos sobre o carro popular, vai faltar uma parte da arrecadação. E a gente sempre sabe que o nosso governo hoje, ele sempre, todo mês, de tudo que ele arrecada, falta dinheiro para poder cobrir o caixa. O que ele vai fazer? Será que ele vai taxar as roupas que a população compra via os aplicativos coreanos? Será que vai baratear o carro para poder encarecer a blusinha lá do Shopee, dos aplicativos chineses? Então, assim, é isso que vai acontecer. E o outro ponto que também pode acontecer é baratear o carro popular e encarecer o carro mais caro, tá? O carro de padrão médio para grande. Porque, assim, não tem como fechar essa conta, não tem como você dar desconto uma vez que você está precisando de dinheiro no caixa. Só tem uma solução, é reduzir a carga tributária, urgentemente a reforma tributária, tá? E o governo entender que precisa gastar menos para poder fazer frente às suas necessidades, e não esse discurso populista, barato, de que todo mundo vai andar de carro novo, que vai comer picanha, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas isso, gente, não está certo. É uma cartilha dos anos 70, né? Infelizmente, o PT está inventando uma nova economia, sabe? E nós não estamos vendo os efeitos necessários, tá? Falar que tem ainda a taxa de juros das parcelas, né? Que a gente, falando em taxa de juros, o senhor vê espaço para uma queda de juros nos próximos meses? Sim, a inflação, ainda que resistente, tá, como ela está hoje em dia, acredito que agora, e até mesmo estudando aqui o Boletim Focus e conversando com outros analistas, nós temos sim uma perspectiva de início de redução da taxa de juros a partir agora do segundo semestre. A curva futuro de juros, ela vem caindo, mas são poucos pontos percentuais, sabe? A taxa de juros é uma taxa básica da economia, né? A taxa de juros hoje ela está 13,75, mas quando você pega uma taxa de financiamento de carro, é 20, 25% ao ano. Então, assim, vejo, sim, uma redução, até mesmo porque a atividade econômica brasileira está enfraquecendo, porque por um período longo de juros altos, para poder conter a inflação. Então, até aproveitando um gancho da fala do Alfredo, que estava comentando agora sobre a questão do turismo, o governo ele só olha para medidas de curto prazo, paliativas, ao invés de buscar um fortalecimento da indústria, seja da indústria do turismo ou da indústria automobilística, o que for, e sempre são ações de curto prazo. Nunca uma ação, uma agenda de desenvolvimento econômico de 20, de 30 anos,
que seria muito eficaz e benéfica para o país. Alfredo, gostaria de fazer mais algum questionamento para o professor? Não, eu queria só complementar com relação aos itens de segurança dos carros e que fazer um alerta para a Secretaria Nacional de Defesa do Brasil, porque determinados carros que são importados em outros lugares do mundo, eles vêm com o mesmo preço para o Brasil, até aí é justo, só que os itens de segurança que vão para esses carros, por exemplo, para os Estados Unidos, são muito maiores do que o que vem para o Brasil. E qual é a justificativa para isso? O brasileiro não precisa de item de segurança? Isso é muito fácil. Vai numa concessionária de carro importado e pergunta se esse mesmo carro nos Estados Unidos tem os itens de segurança iguais aos que vêm do Brasil. O vendedor vai dizer para você assim, não, lá tem muito mais itens de segurança, só que não vêm esses itens para o Brasil. Então, assim, não obstante a gente pagar um imposto muito caro no carro novo e etc., de toda a cadeia produtiva, nós precisamos exigir, né, desses que nos importam, que nos exportam esses carros, né, que eles venham com o mesmo item de segurança que vão para outros países. Acho que é uma questão do governo federal ficar em alerta com relação a isso, porque não é justo pagar o mesmo preço e receber menos. O professor quer repercutir? Fala, o que você acha também vai nesse caminho de pensamento? Soraya, penso assim como o Alfredo, tá? E assim, mesmo com essa redução, Soraya, e todo o público da Jovem Pan, dos carros populares, mesmo assim ainda vai ficar caro. Por quê? Porque ainda existe, né, o custo da carga tributária, está desonerando ali uma parte. O carro no Brasil, carro vendido para a população brasileira, mesmo com esses descontos, é ou se não, um dos carros mais caros do mundo, tá? A ser vendido para a população. Então, assim, mesmo o carro popular com redução de 1,5% a 10,69%, 10,70%, que é o teto máximo que pode chegar para os preços de 120 mil, ainda assim vai ser um carro caro para a população, porque vai ser um carro que a gente, como a gente diz, né, no mercado, é um carro sem nada. É um carro extremamente limpo e tudo que você precisar ou quiser adicionar, você vai ter que pagar a parte. Então, você pega um carro hoje de 70 mil, até mesmo que o ministro, né, o vice-presidente, o Alckmin, ele acredita que vai cair para 60, 59 mil, muito provavelmente eu vejo que o que vai acontecer? Não vai vir com tapete, você vai ter que adquirir um retrovisor, você vai ter que adquirir um forro, um estofamento, se você quiser ar-condicionado vai sair mais caro, daqui a pouco já chegou de novo nos 70 mil reais, tá? Até mesmo porque eu pesquisei aqui uma empresa que já se antecipou nessa questão do carro popular e há 3 meses atrás o carro popular da linha de entrada, ele tinha um valor lá, X, né, 80 mil reais, e agora para ela se antecipar nesse programa do governo para poder baratear o preço, ela já lançou no site dela, né, para baratear, o que ela fez? Ela trocou as lanternas, tirou a roda e colocou calota, tá? Tirou o multimídia, deixou só o rádio, ou seja, ela vai adequando, porque senão para a montadora também não tem jeito, ela vai fechar no 0 a 0, sabe? Vai manter uma fábrica inteira de pé para não poder ter nenhuma margem de lucro para os acionistas, então não faz sentido, viu? Bom, esse assunto certamente renderia um papo aqui até o final do dia, viu, professor? Mas a gente tem um tempo curto. Infelizmente, eu vou ter que já me despedir de você. Então, sobre esses investimentos, incentivos, né, para a indústria automotiva, conversamos com o Rodrigo Simões, que é economista e também professor da FAC aqui de São Paulo. Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite nesse bate-papo aqui nesse domingo aqui em São Paulo. Obrigada, viu? Soraya, eu que agradeço o convite, muito feliz aqui de participar, agradeço a todos os ouvintes da Jovem Pan e agradeço também a participação aqui do Alfredo, muito obrigado, e complementou e me ajudou bastante aqui.